Trump falando, uau, uau, Wow. uau. Que visão linda estar com vocês em um lugar chamado Fort Bragg. Dá para acreditar que eles haviam mudado esse nome no último governo por um tempinho? Mas nós vamos esquecer tudo disso. Eu só quero dizer, Deus abençoe as Forças Armadas dos Estados Unidos e Deus abençoe os Estados Unidos. Eu quero agradecer tantos soldados incríveis e paraquedistas, pilotos, guerreiros, que demonstram o poder militar americano. Eu acabei de ver uma coisa horrível, uma coisa maluca. Acabaram de me mostrar uma demonstração. Vocês têm sorte de não ver. Uma coisa que era assustadora, uma coisa que você não quer nem ver o quão poderoso é. Vamos ouvir aplausos para a 82ª Divisão Aerotransportada e a 18ª Corporação. Que demonstração fizeram nos exercícios militares, que demonstração eles fazem. E sábado vai ser um grande dia em Washington, D.C. Sabem, muita gente fala, nós não queremos fazer isso. Sim, nós queremos fazer isso. Queremos exibir nosso equipamento. Recentemente, um outro país celebrou a vitória da Primeira Guerra Mundial. A França estava celebrando, o mundo estava celebrando. A única pessoa que não celebra, o único país que não celebra são os Estados Unidos. E foi a gente que ganhou a guerra. Sem a gente estaríamos falando alemão agora. Talvez um pouquinho de japonês na mistura aí. Mas nós vencemos a guerra. E nós não vencemos, nós não celebramos. Mas no sábado nós vamos celebrar. E daqui em diante nós vamos celebrar a nossa grandeza e nossas conquistas. Nessa semana nós honramos 250 anos de coragem, glória e triunfo pela maior força de combate que já caminhou por sobre a face da terra. O Exército dos Estados Unidos. Por 2 séculos e meio, nossos soldados marcharam ao fogo cruzado do combate e obliteraram os inimigos da América. Nunca houve nada parecido. Nunca houve uma força como essa. E eu reergui ela. Eu dei para vocês tanto dinheiro por 4 anos, era uma loucura. Nós acabamos de aprovar nosso maior orçamento para operações militares, passando de $1 trilhão. Nunca nem chegou perto de tanto. Mas nosso exército esmagou impérios estrangeiros, humilhou imperadores, depôs tiranos e caçou terroristas e selvagens até os portões do inferno. Nossos soldados não descansam até vencerem. Vocês sabem isso melhor do que ninguém. Desde junho de 1775 até junho de 2025, aqueles que são bobos o suficiente para desafiar o exército americano receberam força inquebrantável, um espírito incansável e uma força subjugante. Tempo e tempo, nova vez, nossos inimigos descobriram que se você ousar ameaçar o povo americano, o soldado americano irá te caçar, irá te esmagar, e irá te jogar na obliteração. É isso que acontece, infelizmente. É isso que acontece. Não soa muito bonito, mas é verdade. O último som que você ouvirá será o grito dos Black Hawks na calada da noite, o estouro de um tiro de artilharia, ou os gritos de uma brigada de infantaria do exército americano passando por sobre o nascer do sol, e eles irão correr como você jamais viu antes. Eu espero que eu possa impedir que vocês tenham que fazer isso, mas se eu não conseguir, vocês estão prontos, não estão? As forças gritam sim. Se eu conseguir impedir, estaremos bem, mas se eu precisar, vocês estão prontos. Isso se chama paz pela força. Paz pela força. Para nossos adversários, não há medo maior do que o exército dos Estados Unidos. Eles todos têm medo. Nós temos a maior força em qualquer lugar do planeta. Vocês ouviram as histórias. Estamos crescendo, crescendo, crescendo. Temos uma força sem igual. Disseram que demoraria 5 anos para derrubar o Estado Islâmico. Nós conseguimos em 4 semanas. Tínhamos o general Raisin Kane. Ele agora é o chefe do Estado-Maior Conjunto. Porque eu gostei de como ele agiu. Ele é um guerreiro, um grande guerreiro.
E agora, ele foi recompensado pelo seu ótimo trabalho. Disseram que demoraria 5 anos, fizemos em 4 semanas. Algum dia eu vou pedir para ele explicar para mim como é que foi feito. Os generais de televisão disseram aquilo. Não eram os generais reais. Mas para o povo americano, não existe um orgulho maior, porque vocês são os defensores da justiça americana, o escudo da liberdade americana. Nessa semana temos que lembrar que nós só temos um país porque primeiro tivemos um exército. O exército veio primeiro. O exército existia antes do país, 1 ano antes do país. E depois de 250 anos, nós ainda orgulhosamente declaramos que nós somos livres, porque vocês são fortes. E vocês são tão fortes. Estamos a salvo, porque vocês são corajosos. E porque a bandeira americana jamais cairá, porque o exército americano jamais falhará. Jamais falhará. Cada ramo das Forças Armadas está desempenhando um papel crítico em proteger a nossa nação. Ninguém fez mais combate, sangue e vitória do que o exército americano. Saibam disso. O exército conquistou mais medalhas de combate e mais insígnias do que qualquer outro ramo. E 70% de todas as medalhas de honra que nós damos, medalhas de honra, o tempo todo damos na Casa Branca para pessoas incrivelmente corajosas. Vocês têm 70% dessas medalhas no exército. Os soldados do exército e nossos paraquedistas do exército realmente vão o caminho inteiro. Eles vão até o final. Até o final é uma das suas lindas expressões. Como presidente dos Estados Unidos, eu quero expressar a minha imortal gratidão à nossa nação por cada soldado aqui hoje, por cada veterano e suas famílias incríveis que estão aqui conosco, e por toda a América, e para cada patriota que já vestiu o uniforme mais de 250 anos. Dá para imaginar isso? Nós agradecemos vocês do fundo, do absoluto fundo dos nossos corações. Alguns lugares, poucos lugares florescem melhor em história militar do que esse lugar onde estamos hoje, o Fort Bragg, um lugar único. Lembrem daquele breve momento onde Fort Bragg não era chamado de Fort Bragg. O governo Biden fez aquilo, não Trump. Eu não tive nada a ver com aquilo. Nós mudamos de volta. Nós dissemos, sabem, quando eu vim aqui, havia épocas que todo mundo ficava dizendo Fort Bragg, Fort Bragg. E aí diziam, não é o nome. Mas quando eu estava fazendo um discurso, eu dizia, bem, vou chamar de Fort Bragg. Vencemos muitas batalhas por causa desse lugar. Quando Pete e alguns generais vieram falar comigo, disseram, não chega nem perto. Essa é a casa do Green Berets, dos Sky Dragons. E da totalmente americana 82ª Divisão de Paraquedistas, Divisão Aerotransportada. É aqui que os cadetes que venceram a Segunda Guerra Mundial aprenderam a empacotar seus paraquedas, a mexer com howitzers e a entrar naqueles aviões C-47 com armas, e então ir até aquelas lindas portas, colocar as baionetas na ponta do fuzil e tirar o inimigo do interior da França. A França precisava tanto disso. E vocês estavam lá. Quando outras pessoas precisaram da gente, quando eles ainda precisam da gente, é aqui nesse solo que o exército forjou os medalhistas. Foi aqui que os poderosos paraquedistas completaram seu treinamento antes de chover em morte dos céus para libertar a Sicília, a Normandia e até a Holanda. É isso mesmo, nós salvamos a Holanda. Cada polegada dessa base está profundamente no legado daqueles guerreiros que disseram orgulhosamente, Senhor, eu treinei em Fort Bragg. Aquilo era bem bacana de ver, não era? E é por isso que nós restauramos o nome histórico desse lugar muito, muito especial. Fort Bragg está com tudo. E Fort Bragg tem que sempre continuar com esse nome. Nunca mais podem mudar o nome desse lugar. E o pessoal da fake news estaria atrás, não é? Eles estão bem ali atrás. Olha só para eles ali da imprensa. Olha só o que eu tenho que tolerar. Já sei o que vão dizer. Fake news.
O exército vai à imprensa. Vocês não acreditam no que eu tenho que tolerar. Mas hoje eles foram gentis. Hoje eles foram gentis. Ficaram impressionados com os exercícios militares aqui. Mas para dar uma breaking news para vocês, nós também vamos estar restaurando os nomes de Fort Pickett, Fort Gordon, Fort Rucker, Fort Polk, Fort A.P. Hill e Fort Robert E. Lee. Ele fala de bases militares que tiveram os nomes alterados em outras administrações. No governo Biden, alguns fortes tiveram o nome alterado. Trump diz, nós ganhamos muitas batalhas por causa deles. Não é hora de mudar. Eu sou supersticioso e eu gosto de manter o time que está ganhando igual. Queremos manter as coisas acontecendo. Então essa é uma grande história que estamos anunciando aqui pela primeira vez. Falaram, por que você não espera para revelar no sábado? E eu disse, eu não posso esperar. Eu tenho que falar com meus amigos bem aqui. Aqui é um público recorde. Nunca houve um público tão grande aqui nessa base. E isso é uma honra minha. Você acha que essa multidão ia aparecer se fosse o Biden aqui? Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja errado. Eu quero agradecer tantos grandes líderes que estão aqui hoje, incluindo o secretário da Defesa, Pete Hegseth, que foi ótimo. As pessoas passaram pelas guerras, sabe? Muita gente passou por um grupo muito hostil de pessoas. E gente que não quer ver a América ser grandiosa. Mas Pete perseverou e está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. O secretário dos Assuntos de Veteranos, Doug Collins, um homem fantástico. Muito obrigado, Doug. Ele está fazendo um trabalho muito, muito bom. Muito, muito melhor do que o último governo para os veteranos. Ele está detonando. Vocês viram recentemente uma pesquisa. O pessoal está feliz e eles não estavam felizes há uns 2 anos atrás. Eles estavam realmente felizes há uns 5 anos atrás, aí sim. Mas, obrigado, Doug. Muito obrigado. Se você tivesse que atrasar, na minha época, se você tivesse que demorar para ver um médico, poderia conseguir licença para ver um médico privado. Muita gente estava tendo problemas de saúde porque não conseguia um choque, um comprimido. E resolvemos isso. Estamos muito orgulhosos. Muito obrigado, Doug. O secretário do Exército, realmente um jovem brilhante. Ele foi para Yale. Bom, não dá para vencer em todas. Ele foi para Yale. Dan Crisco, muito obrigado. Muito obrigado, Dan. E temos os seus senadores bem aqui, o senador Ted Bugg e o senador Tom Tillis. Muito obrigado, pessoal. Congressista Richard Hudson. E o Pat Harrigan. Cadê o Pat? Ei, Pat. Você está detonando. Vocês caras são incríveis. General Andrew Pappas. Eles estão fazendo um ótimo trabalho. General John Braja. Obrigado, John, por hoje. General Greg Anderson. Muito obrigado. Muito obrigado. Sargento-Major do Exército, Michael Weimer. E antes de seguir, eu quero falar algumas palavras sobre a situação em Los Angeles, Califórnia. Ouviram falar? Onde eu coloquei milhares de tropas da Guarda Nacional para proteger as autoridades da lei dos ataques de uma turba violenta e viciosa. Pessoal da extrema esquerda. Se eu não tivesse feito, não haveria Los Angeles. E estaria queimando, assim como estava queimando há tempos atrás. Os nossos soldados não derramaram sangue em costas distantes para ver nosso país ser destruído por uma turba do terceiro mundo sem lei, como está acontecendo na Califórnia. Como comandante-chefe, eu não vou deixar isso acontecer, nunca vai acontecer. O que você está vendo na Califórnia é um ataque total à paz, à ordem pública e à soberania nacional, realizado por revoltosos com bandeiras estrangeiras, com o objetivo de seguir com uma invasão estrangeira do nosso país, e não vamos deixar isso acontecer. Lembrem-se, milhões de pessoas puderam entrar no nosso país
sem qualquer fundo de verificação, por pessoas de extrema esquerda, pessoas doentes. Essa política de fronteiras abertas, a política mais burra da história, talvez até mais burra do que os homens jogarem nos esportes femininos. Essa questão de transgênero para todo mundo. É até mais burro que isso. Estão jogando tijolos e blocos de cimento nas autoridades. Estão quebrando as calçadas. Estão quebrando com martelos. Esse pessoal é profissional, não são amadores. Estão quebrando tudo porque tiraram os tijolos deles. Chegaram com tijolos vermelhos, para atirar nas nossas forças armadas e na polícia em Los Angeles. E o pessoal lá é bom, mas não eram agressivos como nossos soldados. Mas vamos trabalhar juntos. Chegaram com tijolos e também tinham martelos. E estavam batendo nas calçadas, demolindo as calçadas. E estavam destruindo aquilo e transformando aquilo num tipo de bomba de concreto para atirar contra as forças armadas. E também eram bons de pontaria, estavam atingindo o pessoal na cara. E estavam levando o concreto até as pontes e atirando nos carros. Essas pessoas são animais. Estavam orgulhosamente carregando as bandeiras de outros países, mas não estavam carregando a bandeira americana. Essa eles só queimam. E vimos muitas bandeiras sendo queimadas. Não estavam sendo queimadas por gente do nosso país. Por gente que ama o nosso país. Pessoas que queimam a bandeira americana deveriam ir para a cadeia por 1 ano. É isso que deveria acontecer. Por 1 ano. E vamos ver se conseguimos fazer isso acontecer. Estamos tentando resolver isso. Estamos trabalhando com alguns dos senadores. Eu sei que o senador Josh Hawley é muito a favor disso. E eu sei que os 2 senadores aqui, eu acho que vocês são a favor, não é? Bom, agora também essa hora ruim para eles dizerem não, não é não? Ele brinca. Ele segue. Os agitadores estão jogando bombas incendiárias, coquetéis Molotov, estão colocando veículos, estão incendiando veículos, estão turbando, atacando funcionários da alfândega, funcionários da polícia. Essas autoridades amam o nosso país. Estão tentando infiltrar e ocupar prédios federais, vestindo coletes, vestindo equipamento. Vamos descobrir quem está pagando por isso. Alguém está pagando, já estamos investigando. É muito profissional. Nesse governo Trump, essa anarquia não vai mais acontecer. Não vamos deixar mais que agentes federais sejam atacados. E não vamos deixar que cidades americanas sejam invadidas e conquistadas por um inimigo estrangeiro. E é isso que eles são. Tantas dessas pessoas entraram aqui durante o governo Biden. Deixaram entrar. Eles choveram. Vieram de prisões, de cadeias pelo mundo todo. Vieram de instituições psiquiátricas. Eram os líderes de gangues, senhores das drogas, que puderam entrar no nosso país, que permitiram entrar. Nosso país, bem, outros países deixavam eles chegarem na nossa fronteira e disseram, bem, se vocês voltarem, vamos te matar. E deixamos entrar. Eu quero aplaudir a coragem das tropas incríveis que estão agora de guarda para proteger a propriedade federal e o pessoal federal. E estão garantindo a supremacia da lei federal. É isso que estão fazendo. Estão protegendo nossos agentes alfandegários, nossa polícia em Los Angeles. O chefe de polícia em Los Angeles é um bom homem. Eu ouço que ele é um bom homem. Mas ele, na verdade, estava falando que nós realmente precisávamos dessa ajuda. A coisa estava fora de controle. Estava muito fora de controle. Nós fomos ajudar. Não só nossas forças estão defendendo os cidadãos da Califórnia, também estão defendendo a nossa república. E são heróis. São heróis e estão lutando por nós. Estão parando uma invasão, assim como vocês param invasões. A única diferença, a grande diferença é que quando vocês param uma invasão, o inimigo está usando um uniforme. Aqui é mais difícil porque não estão usando um uniforme, você não sabe quem eles são. Em Los Angeles, o governador da Califórnia, a prefeita de Los Angeles, vai quando ele fala os nomes. Eles são incompetentes.
há pessoas pagas, insurrecionistas, encrenqueiros, que estão envolvendo nessa tentativa de anular a lei federal, de ajudar a ocupação da cidade por invasores criminosos. É isso que está acontecendo. Invasores, não é diferente. A posição deles é que as revoltas não param até que a alfândega saia de Los Angeles e pare de fazer a lei valer para aqueles que vieram aqui ilegalmente. E muitos deles vieram daqui de cadeias e prisões. Pessoas hediondas. Vieram do mundo todo. Vieram do Congo, na África. Vieram da Ásia. Vieram das prisões desses lugares. Entraram nos Estados Unidos e foi permitido que ficassem aqui porque tínhamos uma administração grosseiramente incapaz, um presidente grosseiramente incapaz, que ouviu a quem quer que estivesse operando aquelas assinaturas automáticas e deixaram essa gente ficar. Eu conheço esse cara há muito tempo. Ele nunca foi o cara mais esperto, sabem? Mas ele não era um lunático de extrema esquerda. Ele nunca sonhou sobre fronteiras abertas, nunca falou disso quando ele estava com a mente sã, que foi há muito tempo atrás. É tão triste o que eles fizeram com o nosso país. Eu vou dizer que, sem dúvida, no entanto, você vê os números financeiros, nós agora temos o país que mais está bombando no mundo. Há 6 meses atrás, era o pior país e estavam rindo da gente no mundo todo. Eu passei pela Arábia Saudita, passei pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos e voltei com 5,1 trilhões de dólares investidos no nosso país. E todos aqueles 3 líderes, todos os bons líderes, disseram, você está presidindo o país que mais está em alta em qualquer lugar do mundo. E disseram a mesmíssima coisa, disseram que 6 meses atrás, esse país era o que mais estava em baixa. 5 de novembro, sabem o que aconteceu? Foi a eleição de um presidente que ama vocês. E aí foi nesse ponto que tudo mudou. Foi aí que tudo mudou. Dentro do período de algumas décadas, Los Angeles passou de ser uma das cidades mais limpas, seguras e lindas do mundo para se tornar uma lixeira, com vizinhanças inteiras sob o controle de gangues transnacionais e redes criminosas. É horrível o que aconteceu, de forma tão rápida. Conforme o mundo todo agora pode ver, migração sem controle leva a caos, a disfuncionalidade e a desordem. E quer saber? Também está acontecendo na Europa. Está acontecendo em muitos países da Europa. Não gostam quando eu falo, mas eu vou falar bem alto e bem claro. É melhor eles fazerem alguma coisa antes que seja tarde demais. De forma simples, nós iremos libertar Los Angeles, torná-la livre, limpa e segura novamente. Vai acontecer bem rápido. A One Big Beautiful Bill, meu projeto legislativo, vocês têm ouvido sobre ela na TV. Senhoras e senhores, falaram sobre ela no programa Face the Nation. É melhor vocês nem saberem, aquele programa é horrível. Eu passei em um daqueles programas e eu disse, temos que aprovar essa lei. Me perguntaram, você gostaria que fosse uma lei ou que fossem várias leis? E aí eu falei, eu quero que seja uma única e linda lei. E o Partido Republicano gostou e passaram a apelidar assim, One Big Beautiful Bill. E está agora no Congresso. E o Congresso deve nos dar todo o financiamento para a alfândega, para a patrulha fronteiriça e para o Departamento de Defesa. E estou falando para vocês, em um nível nunca visto antes, $1 trilhão. É melhor aprovarem isso aí. Ou os helicópteros e os aviões e o seu equipamento vão começar a parecer meio velhos, pessoal. Vocês têm que pressionar os seus congressistas preferidos. Esses 2 senadores aí, hein, tem que pressionar. Eles estão bem, mas nós temos que aprovar. Porque os congressistas estão 100% a favor. Eu quero colocar isso na lei, imediatamente. E quando aprovarmos, tantas coisas ótimas vão acontecer no nosso país, sem imposto sobre as gorjetas. Pensa só nisso. Sem impostos para os idosos na Previdência. Sem imposto sobre a hora extra. As horas extras vão se pagar, e se você comprar um carro, se emprestar dinheiro para comprar um carro, você vai poder deduzir do seu imposto os juros, se o carro for feito na América. Não se for feito no Japão ou na China, ou em qualquer lugar. Bem, aí não estaremos interessados em deduzir impostos. Eu fui eleito vencendo todos os 7 estados-chave, e o voto popular, por milhões e milhões de votos, em todos os condados pela América, vencendo por uma diferença de mais de 2.000 a
500. É isso que eu chamo de um grande número. Isso é um mandato do povo para restaurar as fronteiras soberanas dos Estados Unidos da América, e é exatamente isso que estamos fazendo. E não só com as fronteiras, as instituições financeiras do país e o próprio país. Nós não iremos ser dissuadidos. E a turba em Los Angeles, ou quem quer que seja, em qualquer lugar que seja, não terão sucesso, sequer tem chance. E eu irei chamar vocês bem cedo, enquanto vejo isso acontecendo, porque em tese eu acho que vocês podem dizer que, bem, um governador poderia chamar, mas eles não chamam, deixam a cidade queimar, como aconteceu em Minneapolis. Tinha esse cara que concorreu como vice-presidente contra o J.D. Lembram? O J.D. debateu com esse cara, e o cara foi horrível. O J.D. detonou. Eu acho que esse cara aí quer concorrer à presidência, não dá nem para acreditar. Ele é um lunático de extrema esquerda. E eu nunca vou esquecer, em Minnesota, aquela cidade estava queimando, Minneapolis estava queimando, ia chegar ao solo, e ele não chamava a Guarda Nacional, e eu esperei por um longo tempo, e eu chamei a Guarda Nacional, e eu salvei ele. E eu queria ter chamado no primeiro dia. E eu disse, se isso acontecer de novo, porque eu estava pensando em disputar a eleição, porque a outra eleição foi fraudada, todo mundo sabe. E eu disse, vou disputar de volta, e se eu vencer, vamos tornar grande demais para fraudar. E nós fizemos. Ganhamos por milhões e milhões e milhões. Foi lindo de assistir. Aquilo foi lindo. Às 9 da noite, disseram, senhoras e senhores, Donald Trump rejeitou a derrota. Vocês acham que foi fácil? Eu não acho que o pessoal da Carolina do Norte acha que foi fácil. Sabem, essas moças da Carolina do Norte me seguiram. Elas foram em, o quê? 138 comícios? Elas dizem que até mais. Elas são da Carolina do Norte. É ótimo que temos de volta a presidência, não é? Elas passaram pelo país todo. Eu não sei o que aconteceu com os maridos, hein? Mas elas são mulheres lindas aqui da Carolina do Norte. E elas foram em mais de 130 comícios, coisa assim. E os maridos gostaram? Ah, eles estão bem ali, um deles está aqui. Que ótimo, parabéns. Essas mulheres são incríveis, grandes patriotas. Nós usaremos todos os recursos à nossa disposição para tolher a violência e restaurar a lei e a ordem. E vai ser agora, não vamos esperar nem 7 nem 8 dias. Não vamos esperar por um governador que nem vai chamar por ajuda, enquanto as cidades queimam. E deixa eu dizer para vocês, se nós não fizéssemos isso, Los Angeles estaria queimando, e ia queimar até o solo, assim como as casas queimaram até o solo há alguns meses atrás. E a única bandeira que estará triunfante sobre as ruas de Los Angeles é a bandeira americana. E Deus me ajude nisso. A bandeira americana é aquela que estará tremulando triunfante sobre as ruas. E agora, vamos voltar à razão verdadeira pela qual estamos aqui hoje celebrando 250 anos de um exército de coragem inquebrável. Nessa semana, nós comemoramos não apenas o ponto de partida da história do exército, mas um ponto de virada na história do mundo. É assim importante. Quando o Congresso Continental criou o Exército e colocou seu primeiro comandante, o nome dele acontecia que era George Washington. Alguém já ouviu falar desse senhor? George Washington. Você está bem? Você está bem? Ele aponta para uma moça. Fique bem. Médico, por favor. Médico, por favor. Um médico vai atender alguém que parece que estava passando mal. Muito obrigado. Essas pessoas são fantásticas, estão aqui há muito tempo. Queremos dar a ela todo o tempo que precisar. Muito obrigado. Aplaudem então os médicos que removem alguém que parece ter passado mal. É o melhor pessoal do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito o momento para convidar o público a se inscrever no canal, onde você verá coberturas especiais de eventos como esse e também noticiários de segunda a quinta-feira, às 5 horas da tarde. Inscreva-se no canal. Trump.
Ela é jovem e tão bonita, tem muita gente bonita e jovem aqui. Nós vencemos com o pessoal jovem, com os velhos, com tudo que está no meio. Falavam para mim, o Trump não tem um público jovem, mas nós ganhamos com eles e com todo mundo. Muito obrigado, médico, bom trabalho. Ele retorna. Quando o Congresso Continental criou o exército e apontou o seu primeiro comandante, o general George Washington, e eles levaram o espírito de uma nação livre em guerra, sob um grito que ecoa até hoje. Me dê liberdade ou me dê morte. Vocês já ouviram falar, não é? Que declaração linda era essa. Pensem no que isso significa. Me dê liberdade ou me dê morte. Pensem exatamente no que significa. Apenas 3 dias depois do nascituro do exército, o grande patriota, Dr. Joseph Warren, um Founding Father, estava nas linhas de frente, junto com soldados. Eles estavam em números menores, com armas piores, em Bunker Hill. Eles tinham um grupo de soldados contra eles, que naquele dia deveria ser imbatível. A mãe dele disse para ele, filho, por favor, não faça isso, por favor, não arrisque sua vida. Nem sequer pela causa patriota, por favor, filho. E ele respondeu, onde quer que haja o perigo, minha querida mãe, ali seu filho estará. Eu irei estar lá para libertar meu país ou para derramar minha última gota de sangue. Lindas palavras, não é? E Bunker Hill, lá, Warren continuou lutando com bravura e amando seu país, até que ele caiu, ensopado em sangue, dando sua vida na jovem idade de 34 anos de idade. Exatamente há 250 anos depois, nós aqui estamos com o tataraneto do Dr. Warren. Em 7 gerações, depois daquilo, ele agora é um veterano da guerra do Iraque, um especialista veterano do exército, Scott Warren. Ele está aqui com a filha, a sargenta categoria E5, Karen Sanders, de Fort Gerwin. Onde estão vocês? Onde vocês estão nessa grande multidão? E ele acena para os descendentes, então, do Founding Father Joseph Warren, de quem ele contou a história. Que honra estar aqui com vocês, ele diz. Vocês estão lindos também, hein? Diga-se de passagem. Muito obrigado. Que família linda. Vocês têm nas veias o amor e a devoção da liberdade americana. Por favor, ergam-se de novo para que o público possa vê-los e agradecê-los. Muito obrigado. Vocês estão com uma ótima aparência. Bons genes. Muito obrigado a vocês dois. A vida de um soldado não é apenas um emprego, é uma convocação, uma tradição sagrada, herdada de pai para filho e de irmão para irmã, de uma geração para outra. A cada hora de perigo, os cidadãos mais nobres responderam a essa convocação. Eles beijaram seus entes queridos em despedida e correram para o som das armas que rugiam. E venceram. Quando os britânicos tentaram reconquerar nossa jovem nação em 1812, 1.000 americanos em Fort McHenry repeliram uma invasão britânica, uma frota de 5.000 que disseram ser imparável. O tenente Francis Scott Key estava vendo no porto de Baltimore, enquanto o exército manteve a sua glória voando. Muita gente morreu, mas profundamente inspirado, ele escreveu um poema em tributo à coragem do exército e ao orgulho americano, conhecido hoje como Star Spangled Banner. Vocês devem ter ouvido falar, é nosso hino nacional. 8 gerações depois, nós temos aqui um descendente de Francis Scott Key, que passou 2 décadas de uniforme, Major Kyle Key, da Guarda Nacional do Exército. Por favor, Major, onde você está? Erga-se. Aplaudido então o Major, descendente do compositor do hino nacional. E esse cara tá lindo também. O que está acontecendo aqui? Todo mundo é bonito aqui. Eles vêm de uma genética diferente, muito boa. Major Key, muito obrigado por ajudar a manter essa terra incrível que temos, livre, o lar dos corajosos. É isso que ela é. Depois nas décadas que se seguiram, o exército conquistou a grande fronteira, venceu as guerras que definiram nossa nação.
arruinou as correntes da escravidão. Tempos depois, o coronel Theodore Roosevelt tirou os impérios do hemisfério americano para sempre. Na Primeira Guerra Mundial, nossos homens lutaram corajosamente no Vale de Des Marne e no Argonne. Em 1918, um tenente chamado Alvin York correu por um campo aberto rumo às metralhadoras alemãs que estavam disparando em níveis, naquela época, jamais vistos antes. Eles estavam derrubando tudo que estivesse no seu caminho, incluindo imensas árvores que eram derrubadas pelos tiros. O inimigo arruinou mais da metade do seu pelotão. Quase imediatamente, o pelotão foi dizimado. O pelotão estava sendo atacado como ninguém pensou que seria possível. Mas York continuou correndo rumo às mandíbulas da morte, matou alemão após alemão e voltou com 132 prisioneiros de guerra de trás das linhas inimigas. Ele tinha a opção de matá-los e ele não quis fazer isso. E não tem problema, não tem problema. Ele trouxe de volta 132 prisioneiros de guerra. As suas ações e as ações feitas naquele dia maluco, mas imenso. Aquilo rendeu a ele a medalha de honra do Congresso e tornou ele um dos heróis mais condecorados da Primeira Guerra Mundial. Uma ação tão famosa por causa do filme que foi feito sobre isso. Temos aqui o neto do sargento, do tenente York, o sargento Gerald York do Exército. Obrigado, Gerald. Obrigado. Ele é aplaudido, então. Uma honra ter você aqui. Obrigado, Gerald. No funeral do seu avô, em 1964, o comandante sargento-major de Fort Bragg disse a ele que era hora de entrar no exército. E ele, então, se voluntariou para combate no Vietnã e deu ao exército 31 dos seus melhores anos. Mas nada a ver, hein? Os seus melhores anos são bem agora. Continue com tudo. Coronel York, nós o saudamos. Saudamos sua família. E a fama e bravura, a coragem da sua família. Muito obrigado por estar aqui. E na Segunda Guerra Mundial, o exército novamente veio ao resgate do mundo livre. Milhões e milhões se voluntariaram, e entre eles estava Henry Armstrong, que entrou 6 meses antes da sua graduação do ensino médio, fez treinamento básico bem aqui nessa base, em Fort Bragg. E no ano seguinte, ele estava na Normandia. Ele lutou por toda a França como parte do 3º Exército de George Patton. Entrou pela Renânia, no coração da Alemanha, e ajudou a libertar os campos de concentração nazistas. Era um homem corajoso. O comandante sargento Henry Armstrong está bem aqui hoje. Ele tem 100 anos de idade, um veterano de numerosas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Ele está há 41 anos no exército. Muito obrigado. Uau, uau. Essas pessoas são de fato incríveis. Muito obrigado. Ele está aqui junto do neto dele, o major do exército, Dennis Armstrong. Dennis, é você, não é? Muito obrigado, Dennis. E a esposa do Dennis, a capitã Shelley Armstrong. Eles simplesmente amam as Forças Armadas e simplesmente amam o nosso país. Muito obrigado, Shelley. Nós apreciamos isso. E o filho, Tanner. Onde está o Tanner? Deixa eu ver ele. Todos eles são lindos. Talvez o neto seja mais bonito. Muito obrigado. Ele era, bem aqui, um paraquedista em Fort Bragg, mas agora está disputando pelo Congresso. Nossos soldados seguraram a linha de frente na batalha contra o comunismo. Libertaram milhões e milhões para a luz da liberdade. No Vietnã, nós mandamos alguns dos homens mais durões que já vestiram as botas do exército. Um deles era Joe Morm, da Pensilvânia, que tinha 23 anos de idade quando o pelotão dele recebeu ordens de resgatar soldados cercados pelo inimigo na Batalha de Ia Drang. O tenente Morm correu
rumo a fogo pesado, matando 4 soldados inimigos antes de correr por 40 metros de campo aberto. Os seus colegas não conseguiram acreditar que ele estava fazendo aquilo. Ele então jogou uma granada que matou 8 vietnamitas comunistas, se jogou na trincheira e matou mais, antes de receber um tiro na mandíbula. Foi complicado. Ele limpou o caminho para que os homens salvassem seus colegas e para que os homens salvassem a própria vida. Ele foi inacreditável. Por sua bravura excepcional, o Tenente Marm recebeu a medalha congressional de honra e se aposentou como um coronel do exército depois de 30 anos servindo. Coronel Marm, ele está aqui hoje com os 2 filhos. Ele está bem. E os 2 filhos são também Rangers do exército. Que legado familiar. Ergam-se para receber os aplausos, por favor. E a mandíbula, tá bem, hein? Eu queria que a minha estivesse tão bonita, hein? Muito obrigado, que linda família, nós apreciamos isso. São verdadeiros heróis. Na era moderna, nossos soldados correram nas mais escuras cavernas, se aventuraram nos lugares mais abandonados por Deus para acabar com as forças do terrorismo islâmico radical, para erradicá-los da face da terra. O tenente Eric Phillips estava em um posto remoto nas montanhas afegãs, quando uma imensa força do Talibã atacou ele de todos os lados. Ele achou que estava acabado. Por 3 horas, ele liderou uma contra-ofensiva. Repudiou o inimigo em combate próximo. Ainda logo depois, ele repeliu um ataque de uma força inimiga muito maior. O chefe Phillips recebeu a Cruz de Serviços Distintos, a medalha de prata, tornando-se um dos soldados mais condecorados de qualquer ramo na guerra ao terror. Na verdade, ele é a pessoa mais condecorada e nem é próximo o 2º lugar. Foram tantas batalhas, tantas medalhas. Ele está aqui conosco hoje. Phillips, você nos dá tanto orgulho. Por favor, se erga. Ele se ergue para receber os aplausos. Vocês são fortes, um exército. Desde a Revolução Americana até hoje, a história do exército é uma de uma corrente inquebrável de patriotas americanos que deram tudo o que tinham por esse país. É a saga de pessoas históricas, Custer, Eisenhower, Patton, MacArthur, Donovan, o grande general Yarborough, os Boinas Verdes, vocês conhecem eles, os Green Berets? É a história da velha guarda, da Brigada de Aço, da 101, dos soldados de Buffalo, dos Harlem Hellfighters, das águias berrantes de George Patton. E George Patton e a sua divisão de Inferno sobre Rodas. Inferno sobre Rodas, a divisão mecanizada. As guerras mudaram em cada geração, mas a lealdade inquebrantável do soldado americano sempre permaneceu a mesma. O exército sempre se permaneceu fiel ao seu lema. Isso nós defenderemos. Vocês conhecem isso. Isso nós defenderemos. Guerreiros do exército que deram a vida pela América estão aos milhares no solo sagrado de Arlington, de Gettysburg, de Manila e em lugares distantes, conhecidos apenas por Deus. Nós devemos tudo a eles. Hoje nós renovamos nossa devoção à causa da liberdade pela qual eles, de forma tão altruísta, viveram, lutaram e tão corajosamente morreram. Não pode haver tributo maior a essa memória do que preparar o exército para dominar os inimigos da América pelos próximos 250 anos, e por mais que isso. É por isso que, sob o governo Trump, nós estamos focados em restaurar o espírito das Forças Armadas dos Estados Unidos. Nenhum soldado se voluntariou jamais para o exército para receber alguma palestrinha sobre inclusão ou diversidade de gênero. Vocês não querem ouvir sobre isso? Transgenerismo para todo mundo? Chega disso. Os patriotas da América entraram no exército para chutar porta, invadir praia, defender a América e vencer as guerras da América. É isso que queremos, é isso que vamos fazer.
E para esse fim, estamos fazendo um investimento recorde, não só no exército, mas também nos outros ramos das forças, enquanto vocês trabalharem juntos como um time. E nós também estamos incluindo aí, e em tudo, vocês não precisam receber isso se não quiserem. Se vocês são muito bons patriotas, não quero receber um aumento, não quero isso pelo país, nós damos, então, para o Gavin Newsom desperdiçar em Los Angeles. Não queremos fazer isso. Mas, bem, estamos dando para vocês aumentos para todos os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Todos vão receber aumentos. Vocês merecem. As forças aplaudem. Sabem, nós gastamos tanto dinheiro em coisas que nós não deveríamos gastar, mas eu acho que esses dias estão acabando, não é, senhores senadores e congressistas que estão aqui conosco? Como parte do nosso lindíssimo projeto de lei, também estaremos investindo mais de $1 bilhão para melhorar os seus alojamentos e estamos construindo um sistema de mísseis estado-da-arte para proteger a nossa pátria e se chama Golden Dome e vai ser inteiramente feito na América. Nós já fizemos isso para outros e chegou a hora. Vamos fazer isso para a gente mesmo, para nós mesmos. Depois de anos de quedas no recrutamento, talvez isso para mim é a coisa mais animadora. Nós estamos mandando os recordes de recrutamento de todos os tempos de paz. Pensem nisso, há 6 meses não conseguíamos que ninguém entrasse para as Forças Armadas. Isso era 6 meses atrás. E aí depois houve a eleição de 5 de novembro. E agora nós temos os melhores números de recrutamento da história do país. Dá para imaginar? Dá para imaginar? Nós já passamos dos nossos alvos de recrutamento para 2025. E ainda nem terminamos. Há 6, 7 meses atrás, eu não me sentia bem. Diziam que ninguém queria entrar nas Forças Armadas. Não queriam nem entrar na polícia ou os bombeiros. E estavam perdendo confiança, perdendo a fé no país. E poucos meses depois, estamos com números recorde. Na verdade, o seu trabalho talvez esteja sob risco. Você tem que ser bom, hein? Tem que ser bom, hein? Porque os melhores estão entrando aqui. Pessoas tão boas, acho que nunca vimos nada como isso. Pessoas excelentes estão entrando. Vocês não se sentem bem? Vocês estão fazendo uma coisa tão bacana que outras pessoas querem ser parte disso? Não era horrível um tempo atrás quando anunciaram, sabe, que se você é um soldado e você é orgulhoso do seu país, e você é orgulhoso do exército, no seu caso, e aí você tem que ouvir histórias de que ninguém quer entrar nas forças, isso não é horrível. Não é horrível aqui para o pessoal da Carolina do Norte, elas não gostavam disso. Então tivemos uma ótima eleição. Foi incrível, grande demais para fraudar. Tivemos uma ótima eleição. E temos pessoas incríveis como Pete, e como Dan, outros que estão aqui. Eu acho que é uma grande diferença, realmente acho. Então, muito obrigado a todos vocês. O Exército, muito em breve, será mais forte, maior e melhor do que jamais antes. Em cada novo soldado que entra em nossas fileiras, acenderemos o mesmo espírito de combate exemplificado por pessoas como o soldado Jim Schmidt, que não está mais conosco. Com 15 anos de idade, depois de mentir sobre a própria idade, porque ele queria tanto entrar nas forças, ele treinou em Fort Bragg para lutar na Segunda Guerra Mundial. Quando o seu ensino fundamental perguntou se iria para a formatura da 8ª série, ele disse, não vai ser possível, eu estou um pouco ocupado agora. Eu estou na Renânia caçando alemães e italianos. Eu sei que tem alguns italianos e alemães aqui, mas tenho que dizer isso. Como um paraquedista, ele caiu nas famosas quedas de Sicília e Palermo. Ele ainda era menor de idade. Descobriram que ele era menor de idade e aí expulsaram ele. Descobriram que ele era muito menor de idade. Disseram, Tim, você tem que vazar, você é menor de idade. Mas isso não parou ele. Ele, então, se alistou mentindo sobre a idade na Marinha. No instante onde ele fez 18 anos, ele voltou para o Exército, na 82ª Divisão de Paraquedistas. Que tal? Que história é essa? Ele acabou lutando no reservatório da Coreia, um lugar bem complicado. Ele lutou no Vietnã também e terminou a carreira aqui nessa base, com 2 estrelas de prata.
3 estrelas de bronze, 2 medalhas de coração roxo. Hoje está aqui o neto. Ele atualmente está na fronteira sul, defendendo nosso país de uma invasão. Quer gostemos ou não, é uma invasão. Não sei se vocês já ouviram disso. A invasão foi parada em 99,9%. Poderia ser tipo 99,9999%. Eu acho que ele está fazendo bem. Eu quero agradecer a você por defender a América. Você obviamente fez um ótimo trabalho porque a invasão está parando e nós apreciamos que você esteja aqui. Muito obrigado, onde quer que você esteja. Ele está ali, ele está ali. Muito obrigado. Nós paramos com aquela babaquice, não é? Cada um de vocês aqui tem na alma o amor, a fé, a coragem de milhões e milhões de patriotas do exército que passaram aqui antes de vocês. Seus uniformes carregam as mesmas estrelas e listras que seus ancestrais e nossos ancestrais carregaram pelas planícies e pelas montanhas em Missionary Ridge até as ruas de Paris. É isso mesmo, marchamos sobre as ruas de Paris. Ajudamos nossos aliados. Pelas areias do norte da África, até as praias de Omaha, até as colinas sangrentas da Coreia, e foi um homem, um militar de West Point, Buzz Aldrin, que plantou nossa bandeira americana sobre a face da Lua. E agora é a vez de vocês, de carregar essa bandeira com os feitos ousados dessa crônica de triunfo e de lendas. É o seu dever defender a chama da liberdade que primeiro foi acesa há 250 anos atrás pelos heróis de Concord Bridge e de Bunker Hill. Diante de vocês hoje, eu estou mais confiante do que jamais antes, de que nos dias que estão diante de nós, de cada geração que vem adiante, o exército americano irá safrar glória sobre glória sobre glória, sobre todos nós. Vocês irão proteger cada polegada de solo americano e vocês irão defender a América até os finais da terra, até os confins do mundo, onde quer que haja perigo, ali o exército americano irá estará. Que frase linda. Onde quer que houver perigo, quando o perigo estiver em nosso caminho, quando ameaças surgirem sobre o nosso povo, vocês se erguerão fortes e orgulhosos e irão correr duramente e irão manter acesa aquela chama, aquela linda, linda chama, irão mantê-la acesa. Vocês irão erguer a bandeira alto e vocês irão fazer algo que se tornou uma frase tão famosa também. Vocês são muito mais corajosos que eu. Vocês irão lutar, lutar, lutar e irão vencer, vencer e vencer. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os nossos soldados e Deus abençoe o exército dos Estados Unidos da América. Obrigado a todos e Deus os abençoe.